O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos vendo essa palavra que Jesus é abordado diante das pessoas e se pede a Jesus um sinal, né? Um sinal de quem ele é, né? Queremos ver um sinal realizado por ti. Mas antes de entendermos esse sinal que muitas vezes nós exigimos de Deus, nós pegamos a leitura do livro do Êxodo, que está dizendo sobre o momento em que o povo egípcio, o povo judeu sai do Egito, e naquele momento esse povo vê o coração do faraó endurecido. Esse faraó que depois de ver o povo mão de obra barata, fugindo, saindo, caminhando pelo deserto, o Senhor endureceu o coração desse faraó, e o rei do Egito que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto esses tinham saído de braço erguido. E aí, durante toda essa narrativa, a gente vê partes onde Deus diz: não temais, permaneceis firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Então os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor combaterá por vós e vós ficai tranquilos. Depois a própria palavra diz a Moisés: ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. Então nós vemos que a primeira leitura de hoje fala dessa ação de Deus que caminha diante do seu povo. E aí, diante desse Deus que é um Deus presente, real, nós hoje corremos o grande risco de não entendermos. Quando Deus endurece o coração do faraó, o que a palavra de Deus nos quer dizer, né? Endurecer não é reprovar, é proferir um juízo sobre o estado do pecado e querer que este pecado produza visivelmente seus frutos. E foi assim que o faraó permitiu que o pecado dele endurecesse o seu coração. Deus não se omitiu diante do faraó. Deus ficou em silêncio e fez com que o faraó fizesse as suas escolhas pessoais. E esse endurecimento caracteriza um estado de pecado, que se nega a se converter. Às vezes nós somos pessoas que nos negamos a nos converter diante do Senhor. E muitas vezes nós, como na leitura de hoje, quando não vivemos uma plena conversão, nós não vemos o sinal realizado por Deus todos os dias da nossa vida. A imagem de Deus que temos é sempre o próprio Deus. Ele, na verdade, é um Deus que caminha conosco. É a imagem que um Deus, nós às vezes agarramos essa imagem, uma suposta imagem de Deus, e Deus é um Deus de amor. E nós estamos sempre tentados a atribuir-lhe outro papel. E nunca nos esquecemos que o papel de Deus é um papel de um Deus de amor. Deus não quer ser servido por caprichos dos homens. Deus ele é diferente, ele é um Deus diferente por excelência. Quando nós pedimos sinais a Deus, nós devemos pensar: ele nos dá muitos sinais na nossa vida, mas nós não sabemos ver todos os dias os sinais e interpretarmos os sinais de Deus de tudo aquilo que vivemos. Vejam, meus irmãos, é preciso ter sempre uma serenidade. Nós precisamos sempre
observar, entender esses sinais de um Deus que caminha conosco, um Deus que está na nossa vida. E os sinais sempre estarão ao nosso redor. Ele sempre nos dará as respostas necessárias. Talvez o grande problema é que nós não soubemos observar e ver estes sinais. Deus não quer que a nossa fé se baseie unicamente nas coisas maravilhosas, e sim na sua palavra. Jesus, na sua palavra, ele vai dizer, lá em João capítulo 4, 48, se vocês não vissem sinais, não acreditariam. Nós temos a sorte de, meus irmãos, termos em nós uma fé. E para crer em Jesus Cristo, nós não necessitamos de milagres, basta ter a fé e nós seremos felizes. Por quê? Nós temos algo que nos ensina. Jesus ressuscitou por cada um de nós. E isso é a razão da nossa vida. Lembramos que se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, a nossa fé seria vazia. A fé não é ciosa, não necessita de provas. Ela não se apoia nas aparições, nem em milagres espetaculares. A fé, ela é algo que Jesus vai colocando dentro do nosso coração. Felizes os que creem sem terem visto. Deus está muito mais no nosso coração do que na nossa cabeça. O coração sente aquilo que Deus é. Os olhos não veem, mas Deus cabe dentro de cada um de nós, dentro da nossa cabeça. Então hoje, diante de todas as coisas que você está vivendo, talvez o milagre mais importante que você precisa pedir da tua vida é que Deus esteja profundamente dentro do teu coração. E assim você encontre a resposta para todas as indagações da sua vida. Não peça provas de Deus, mas peça que Deus faça um milagre de uma transformação do teu coração. O Concílio Vaticano II, lá no documento Gaudium et Spes, ele vai dizer: é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da vida futura, da relação entre ambas. É por isso necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações e o seu caráter tantas vezes dramático. Percebam, meus irmãos, que diante de um mundo que talvez não tem uma resposta em si, um mundo que não entende os sinais de Deus, diante de um mundo que não vive a alegria de Deus, nós devemos ser o sinal desta alegria. Meus irmãos, talvez diante desta afirmação de fé, eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus a partir do momento que eu custei o sangue desse Deus. E a partir do momento que eu sei que Jesus morreu, e eu falo sempre para as pessoas que a minha fé não se baseia nos milagres de Jesus, mas se baseia naquilo que Jesus já fez por mim. Se Jesus morreu por amor, pregou por amor, ele também ressuscitou por amor. E ele quer, pela nossa fé, estar ressuscitado dentro do nosso coração. Não peça mais sinais a Deus. Apenas diga: caminha comigo, Senhor, porque eu sei que tu estás vivo perto de mim. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.